Olá, eu sou o Dr. William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, e estou aqui na ESMO 2018 fazendo uma atualização dos estudos de câncer de cabeça e pescoço apresentados esse ano. Esse foi um ano bastante importante para câncer de cabeça e pescoço nessa conferência. Tivemos 2 estudos grandes que mudam a prática clínica, o nosso entendimento do câncer de cabeça e pescoço como ele é até o momento. E um terceiro estudo, que apesar de ser um estudo pequeno, é um estudo de prova de princípio de que a terapia-alvo guiada por alteração molecular pode ser uma realidade para pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então vamos começar com esse estudo, que é um estudo de fase 1 com expansão em câncer de cabeça e pescoço, do inibidor de farnesiltransferase tipifarnib para aqueles pacientes que têm câncer escamoso de cabeça e pescoço com mutação em HRAS. Então esse é um estudo que demonstrou uma taxa de resposta em torno de 20 a 30% naqueles primeiros 20 pacientes tratados aproximadamente com essa droga. Somente pacientes com mutação em HRAS foram incluídos nessa expansão e apesar de existirem algumas toxicidades dessa medicação, como toxicidade renal, distúrbios hidroeletrolíticos e supressão e mielossupressão, essa alta taxa de resposta para pacientes previamente tratados mostra o princípio de que avaliar os pacientes para mutações específicas em câncer de cabeça e pescoço pode ser bastante produtivo, especialmente quando se encontra essa mutação no HRAS. Então, esperamos resultados de estudos maiores, mais definitivos, para que essa droga seja estudada e comprovadamente eficaz nessa situação no futuro, espero eu, próximo. Os 2 grandes estudos que foram apresentados no simpósio presidencial aqui na ESMO são estudos que realmente informam a nossa prática clínica diária hoje. O primeiro estudo é um estudo para pacientes com doença localmente avançada, HPV positivo de baixo risco. A definição de baixo risco que foi utilizada é a definição publicada por Kianen e colaboradores no New England Journal of Medicine há alguns anos atrás. Estes pacientes, sabidamente, têm um melhor prognóstico quando tratados com quimio-radioterapia concomitante, devido às custas de uma redução de recorrência loco-regional. Portanto, no Reino Unido foi desenhado um estudo para que nesses pacientes de baixo risco fosse comparado cisplatina e radioterapia versus cetuximab e radioterapia. O desfecho primário desse estudo era a toxicidade. O que se gostaria de comprovar era que a toxicidade de cetuximab e radioterapia seria melhor do que a toxicidade de cisplatina e radioterapia. Em termos de incidência de efeitos adversos, tanto agudos quanto tardios, não houve diferença entre os 2 grupos. Então, o desfecho primário desse estudo não foi atingido. Com relação à toxicidade severa, houve uma maior incidência no grupo randomizado para cisplatina e radioterapia. No entanto, o que muda mesmo a nossa interpretação desse estudo é a análise do desfecho secundário de sobrevida global. Essa análise mostrou que em 2 anos, a sobrevida daqueles pacientes tratados com cetuximab e rádio foi inferior à sobrevida dos pacientes tratados com cisplatina e radioterapia. Esse é um desfecho secundário e a gente só tem um segmento de 2 anos, mas certamente isso preocupa, porque talvez cetuximab e radioterapia não seja um tratamento ideal para esses pacientes, mesmo que de baixo risco, e não deve ser empregado na prática clínica diária para aqueles pacientes que não têm nenhuma contraindicação e poderiam ser tratados com cisplatina e radioterapia. Além disso, foi feita uma análise de sensibilidade onde se excluíram os pacientes que tinham doença T4 ou doença N3 pela classificação TNM 7ª edição. A gente sabe que mesmo os pacientes HPV positivos com doença T4 ou doença N3 têm um prognóstico pior. Então, mesmo que nós tenhamos excluído esses pacientes da análise, ainda assim a sobrevida foi inferior nos pacientes tratados com cetuximab e radioterapia, mostrando que devemos ter bastante atenção com relação à desintensificação de tratamento para esse grupo de bom prognóstico e altíssima chance de cura. Curiosamente, esses dados são corroborados pelo estudo RTOG 1016,
que está sendo apresentado hoje mesmo no Congresso da Astro, em San Antônio. Então, agora 2 estudos independentes mostrando que devemos ter cuidado em termos de desintensificação de tratamento, utilizando cetuximab e radioterapia para esses pacientes. O último estudo bastante importante apresentado aqui na ESMO no simpósio presidencial foi o estudo Keynote 048, que avalia uma série de estratégias baseadas em imunoterapia com pembrolizumab na primeira linha para pacientes com câncer de cabeça e pescoço escamoso metastático. Esse estudo randomizou esses pacientes para 3 braços de tratamento. O braço controle de tratamento era o esquema Extreme, que envolve platina, 5-FU e cetuximab. Existiam 2 braços experimentais. Um braço experimental era com pembrolizumab monoterapia e o segundo braço experimental era a combinação de platina, 5-FU e pembrolizumab. A análise estatística desse estudo é uma análise estatística bastante complexa, ela leva em conta vários desfechos primários e é uma análise hierárquica, onde você começa com o seu primeiro desfecho e aí só se esse desfecho é positivo você passa para o segundo desfecho. Mas foi uma análise bastante controlada. A análise interina, que foi apresentada hoje na ESMO, mostra um aumento de sobrevida global para aqueles pacientes tratados com imunoterapia. Vamos dissecar um pouco esses dados de sobrevida global. Então, a primeira análise importante é a comparação de pembrolizumab monoterapia versus o esquema Extreme. Esta análise mostra um aumento de sobrevida global para pembrolizumab. No entanto, essa análise só incluiu pacientes que tinham alta expressão de PDL1 e foi definido a alta expressão de PDL1 como um CPS maior ou igual a 20 ou CPS maior ou igual a 1. CPS é aquele score de PDL1 que leva em conta tanto células tumorais quanto células inflamatórias. Pacientes CPS negativos não foram analisados ainda para esta comparação. Então, neste subgrupo de pacientes PDL1 positivos, CPS maior ou igual a 1 ou CPS maior ou igual a 20, a sobrevida global é maior para pembrolizumab monoterapia versus o esquema Extreme. No entanto, as taxas de resposta são menores para pembrolizumab monoterapia quando comparado ao esquema Extreme, mostrando que para aquele paciente com alto volume de doença, onde você precisa de uma resposta e uma resposta relativamente rápida, provavelmente imunoterapia com pembrolizumab deve ser utilizado com cautela, mesmo com um aumento em sobrevida global. Vamos aguardar as análises finais, mas esse é um estudo que vem mudando o paradigma já, porque insere a imunoterapia na primeira linha. Vamos analisar agora o segundo dado de sobrevida global importante, que é a comparação de platina, 5-FU e pembrolizumab versus platina, 5-FU e cetuximab. Para esta análise de sobrevida global, todos os pacientes foram incluídos, inclusive os pacientes PDL1 negativos e PDL1 positivos. Essa análise mostra um aumento de sobrevida global a favor do braço contendo platina, 5-FU e pembrolizumab, e as taxas de resposta foram semelhantes entre o braço com o triplet com imunoterapia versus o triplet com inibidor de EGFR e cetuximab. Portanto, essa agora é uma opção sólida de tratamento para a grande maioria dos tumores de cabeça e pescoço, independentemente da expressão de PDL1, uma vez que as taxas de resposta são preservadas e você tem um aumento de sobrevida global. Esses foram os estudos mais importantes apresentados na ESMO em 2018 para cabeça e pescoço. Obrigado pela atenção.